E aí, família, como estão? Estão todos bem por aí? Pois é, eu me chamo Valdemir Fer, a maioria de vocês me conhece como Mi. Gostaram dessa novidade? Agora eu também tenho um canal no YouTube. E o intuito disso é dividir experiência com vocês. Desde cedo, desde logo pequeno, eu sou filho de pastor criado dentro da igreja, eu sempre tive uma quedinha para essa questão de áudio. E isso foi crescendo a cada dia, foi evoluindo e cá estamos, conversando para dividir experiência. Antes, porém, vou dividir um pouquinho com você da minha trajetória. Eu comecei numa empresa de som, né? Depois de fazer várias coisas erradas dentro da igreja, e graças a Deus não ter queimado nada, ou se queimou eu não soube, né? E comecei numa empresa de som. E essa prática do dia a dia, de estar com equipamentos, de tocar no equipamento, de poder fazer alguma coisa, me ajudou bastante. Está aí a primeira dica. Se você tem acesso às ferramentas, à mesa, equipamentos, tente ficar próximo das pessoas que operam, que fazem isso no dia a dia, porque essa é a melhor maneira de se aprender, tá bom? Antes de começar a falar sobre o assunto, que é sobre o que me tocou em criar esse canal, que é sobre áudio como ministério dentro de igreja, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, tá bom? Então, eu comecei, como disse, na igreja, empresa de som, passei por alguns artistas ajudando, né, na questão técnica e tal. Então, trabalhei no Belo, trabalhei no Reinaldo, depois fui trabalhar com o Thales um período. Na época do Thales, eu me afastei um pouquinho da parte técnica, fui para uma parte logística, mas não deixei de ter acesso à parte técnica. E foi quando eu vim para o Brás, definitivamente em 2012, e desde 2014 eu atuo no áudio aqui no Brás, né? E atualmente sou responsável do áudio na Brás e também responsável de áudio da Igreja Livre dos Usuários. E por isso decidi criar isso, porque pode ser que em algum momento da minha vida eu também estive no estágio que você se encontra, ou que algumas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar aqui, tá bom? Dito isso, a gente vai passar para essa parte importante, que é falar sobre o áudio como ministério. A gente que estuda um pouco, que começa a ficar muito técnico, a gente tem a tendência de ver só com um olhar técnico. A gente, no dia a dia, a gente começa a ficar muito perfeccionista, mas nesse quesito, tecnicamente falando. E aí que está o X. Porque dentro da igreja, tem hora que a gente tem que ser técnico e tem hora que não dá mais para ser. A gente tem que dividir esses olhares, né? Vou abrir um aspa aqui para falar com alguém que seja mais técnico, alguém que estudou, alguém que fez algum curso, assim como eu, tenho um pouco mais de experiência. Se você vai trabalhar em algum evento, que esse evento vamos dizer, tem um cunho mais profissional, o que você vai fazer lá? Você vai chegar lá, você vai executar um trabalho. Você vai ser contratado, vai ter um rider técnico que você vai ter que montar o som em cima daquele rider técnico, né? Para quem entende do que eu estou falando, em cima do rider técnico, e executar aquilo. Provavelmente, possivelmente, as pessoas que irão naquele evento, na sua grande maioria, serão profissionais. Serão bandas contratadas, artistas contratados. Então, o trato com esse tipo de pessoa é diferenciado, porque são pessoas que sabem o que desejam, sabem o que quer, normalmente possuem um equipamento com bastante qualidade, e é muito diferente da linguagem da igreja, que esse é o ponto. É sobre isso que nesse primeiro vídeo eu gostaria de tratar com vocês. Esse é o ponto. Quando você é contratado, quando você está num evento que é voltado para isso, musical, provavelmente você vai lidar com festivais, com diversas bandas já renomadas. E essas bandas possuem os seus músicos, os seus cantores já bem estruturados, com equipamentos bons, instrumentos bons, cantores fazem aulas de fono, né? Sabem executar o canto de forma correta, diferente de você pegar um departamento dentro de uma igreja. De você pegar o grupo dos adolescentes, pegar o grupo das irmãs, você pegar o coral, você pegar a orquestra da sua igreja, que são um grupo montado por voluntários.
não são pessoas contratadas que estão ali, na sua maioria, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem essa cultura, alguns pastores, assim como o meu, tem essa cultura de que, para se ter uma boa música, para se ter um bom louvor, para se ter uma boa musicalidade, há um investimento maior na área musical da igreja, né? Há um investimento maior dentro dos departamentos, mas não é o caso de todos os pastores. Na sua grande maioria ainda a igreja é formada por pessoas voluntárias, que têm paixão por aquilo, que vão lá porque gostam, porque querem estar envolvidos naquele cenário, querem cantar nos adolescentes, querem cantar nos jovens, querem cantar nas irmãs, assim como também no departamento de áudio, né? Na sua grande maioria das igrejas não existe um operador de áudio que é pago, que é remunerado pelo que faz. Então vamos fazer um exercício mental aqui. A pessoa trabalha de qualquer outra coisa durante o seu dia inteiro, e num dia específico da semana ela vai lá na igreja ligar o som, aumentar. Então ela não tem o embasamento técnico necessário para, muitas vezes, para exercer aquilo, tá? E aí, trazendo para a nossa realidade, a gente que tem um pouco mais de embasamento técnico, se podemos dizer assim, tem que observar o outro lado da moeda, porque você pode ser muito técnico, mas será que a pessoa que está tocando é tão técnica? A pessoa que está cantando é técnica, ela sabe como manusear um microfone? A pessoa que está tocando, ou o baterista, sabe manusear de forma correta a bateria, afina certinho? Então, é nesse lado que eu quero conversar com vocês. Porque eu também já estive desse lado, do lado da pessoa ou do técnico que não era tão técnico. Eu estou sempre reforçando a palavra técnica, porque é essa chavinha que eu gostaria que a gente virasse. A igreja, você tem que ser até certo ponto técnico e até certo ponto não pode mais ser técnico, porque senão você vai se frustrar, você vai se chatear com o dia a dia, do andamento das coisas, porque tem coisas que as pessoas te pedem, mas elas não entendem. Entende? Ela te pede uma coisa, mas ela não entende o fluxo para acontecer aquilo, o que é necessário se fazer. Ela te pede volume, mas não tem emissão. A irmã, não estou me ouvindo, mas quando você vai ver, ela não está nem cantando, ou não está emitindo de forma correta, né? Eu costumo dizer que equipamento não faz milagre, quem faz milagre é só Deus. Só que existe como que eu vou dizer para você? Não é um limite técnico, mas é como se dissesse assim, às vezes, para nós entendermos essas situações, a melhor forma é se colocar no lugar da pessoa. Então, quando não há formação técnica dos dois lados, basicamente isso que eu quero dizer, quando não há formação técnica dos dois lados, a melhor maneira de você entender o que está acontecendo é você colocar-se do lado da pessoa que não é técnica. Então você tem que se colocar para tentar entender o que a pessoa está tentando dizer, ou como ela quer que aconteça, né? A gente brinca muito, porque há muito jargão assim, ô técnico, ô sonoplasta, ô DJ, dá um pouquinho de brilho aí. A gente brinca entre nós, né? Vamos soltar purpurina aqui para dar brilho, né? Porque a pessoa não sabe falar que é agudo, né? A pessoa não sabe falar o que é médio, não sabe falar o que é médio grave, não sabe falar o que é grave. E há entre nós essa situação, e eu acho que eu não vou chamar de preconceito, mas a gente cria uma resistência. Eu acho que essa é a palavra certa. Às vezes a gente cria uma resistência com essa falta de conhecimento que há dentro das igrejas. E isso só vai ser mudado quando você entender que o áudio também é um ministério como qualquer outro departamento da igreja. Então, quando você entender que o seu papel ali, que é a sua técnica, o seu momento de estar operando no chão, é o seu momento de entregar o seu culto a Deus, né? Porque não tem outra forma. Eu costumo dizer que quando eu estou na igreja, dificilmente eu consigo prestar atenção no modo geral no culto, porque você sempre tem que estar fazendo uma correção, sempre tem que estar mexendo na mesa. Há uma pessoa que fala um pouco mais alto, é outra que fala um pouco mais baixo. Então, se eu não entender que esse é o meu culto, qual é o horário que a gente vai prestar o nosso culto?
Se a gente não entender que é nesse momento que a gente está, né, lógico, a gente tem que trazer o nosso culto pronto de casa, mas isso é parte do nosso culto também. Então, quando a gente não entende isso, qual o momento que vai ser a nossa adoração? Então, esse primeiro vídeo, eu queria muito que a gente entendesse, e na verdade até fazer um pedido. Em determinados momentos, ok ser técnico. Em outros, não adianta ser, porque as pessoas não entendem isso. Então, se você entender isso mais rápido, vai ficar mais fácil de você conduzir, de você conseguir vir por culto e não sair chateado, não sair com raiva da irmãzinha que te pediu: ô irmão, tá muito alto esse som, esse sub tá muito alto. Você entende? Enquanto alguém, um jovem, tá te pedindo: pô, mano, põe mais pressão pra mim, põe mais grave aí, pô, não tá suando, minha batida é legal. O batera falou: pô, mano, a minha esposa, minha namorada, sei lá, quem tava sentado lá na igreja, disse que não sentiam minha caixa falar alto, meu bumbo bater legal. A irmãzinha tá te pedindo: irmão, tá muito grave, irmão, tá, o meu coração vai sair pela boca, porque ela não sabe nem falar que é grave, ela vai dizer assim pra você: pô, irmão, tem um som ali que treme o meu coração. Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar de toda a igreja. Quando eu tô falando de toda a igreja, de toda a igreja. Tá? Se você, vou fazer uma observação aqui, se você for conseguisse entender o meu filho, o Ethan, ele vai pedir para você colocar a bateria, é o som que ele mais quer ouvir. Porque é o que ele se comunica, ele gosta de ouvir, ele vê o som da bateria, ele já muda a feição dele, ele já quer saber onde está o som. Então, você tem que entender isso, você como técnico, né, você tem que se colocar no lugar de quem está ouvindo. Então você tem que fazer o som para a irmãzinha de 70, 60, 80 anos, mas também tem que fazer o som para uma criança. Então quando você entender isso, talvez as coisas ficam mais fáceis, fica mais leve para você, o seu servir. Eu acho que a palavra que vai fazer o divisor de água aqui é que se você entender que o áudio é um ministério, você vai aprender como servir, sabe? Sabe quando você recebe alguém na sua casa e você quer receber bem? É assim que você tem que ver. O áudio é uma ferramenta importantíssima dentro da igreja. O áudio, o ministério de áudio, eu gostaria que a gente entendesse isso, virasse a chave. É uma ferramenta, eu acho que é a ferramenta mais importante, porque é através do áudio que se inicia a oração inicial da igreja, do culto. É através do áudio que se inicia o primeiro louvor. É através do áudio que todos os departamentos cantam. É através do áudio que o pregador vai entregar a palavra. Então me entenda, às vezes a gente é menosprezado, aí tem essas brincadeiras, né, o DJ e tal, mas isso são pessoas que falam assim porque não têm conhecimento. E você tem que entender, você tem que relevar. O que você tem que entender é que você é uma peça importante para propagar o evangelho. Recentemente eu fui trabalhar com um amigo meu, nem citei ele aqui, né? Mas posso citar, o Eliezer, e a gente teve um sucesso muito bom numa apresentação que a gente teve. E eu nunca mais esqueci uma palavra que ele me deu. E ele disse exatamente assim: Mi, hoje você foi o carteiro aqui. Aí eu não entendi muito bem o que ele quis dizer na hora. Aí eu falei: negão, não entendi, né? Negão porque ele é negão mesmo. Eu não entendi. Ele falou: não, você foi o carteiro. Você entregou através do áudio o recado que as pessoas precisavam receber, a mensagem que as pessoas precisavam receber. Então, nesse momento aqui, eu quero dizer que você é uma ferramenta muito importante para entregar a mensagem, seja ela cantada, seja ela pregada, seja ela tocada, seja ela só falada, seja ela do jeito que for. Até com as meninas do gesto, elas precisam de você, porque tudo é uma coisa ligada à outra. Não existe uma dança, pessoal do teatro, né, vamos dizer assim, sem o áudio. Elas precisam da emoção da trilha sonora para tentar trazer aquela emoção daqueles gestos, daquelas danças, né? Então, entenda, não existe reino, vamos dizer assim, sem o áudio, sem o som, né? Então entenda o seu papel dentro dessa palavra chamada reino. Entenda o seu papel dentro da evangelização,
seja num culto na praça ou num culto dentro da igreja. Você tem o seu papel, e o seu papel é muito importante. E, por favor, nunca mais esqueça disso. A gente, em determinados momentos, precisamos ser menos técnicos e mais ministério, mais servir as pessoas. Talvez isso vai fazer mais bem para a gente, né, do que para a irmã do ciclo de oração, para os adolescentes, para as crianças, enfim, vai fazer muito bem para a gente, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Em alguns momentos da minha vida, eu tive grandes dilemas de sair da igreja muito triste, muito chateado por palavras lançadas, por palavras ditas, e às vezes a gente fica, sabe, pô, não volto mais, não quero mais fazer isso, pô, o cara não sabe como falar, o cara não sabe como pedir, a irmã não sabe como falar. É exatamente isso, não sabem, entendeu? E a gente está num nível tão técnico, às vezes, que a gente não consegue descer para entender. Então, um pouquinho menos da nossa parte, vamos lembrar que é a igreja, nós somos a igreja, todos nós, todos os departamentos, todos, e a gente como um departamento de áudio também somos igreja. Então, eu queria compartilhar isso com vocês nesse primeiro vídeo. A gente vai voltar a falar sobre isso, mais sobre essas questões. Obviamente que vamos avançar mais para frente para as questões técnicas, mas antes eu não poderia continuar ou tratar qualquer outro conteúdo aqui no canal sem explicar isso. A igreja tem que ser igreja. A igreja não pode ser tão técnica. A igreja precisa ser igreja. E o áudio precisa entender que ele faz parte dessa igreja. Tá bom? Com gratidão, eu quero compartilhar isso com você, porque eu passei por esse caminho. Passei por esse caminho. E hoje eu consigo equilibrar as coisas. Ser técnico, mas também servir com amor aquele que não tem tanta técnica assim. Então, esse é o meu recado para você. Obrigado por me ouvir. Tá? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreve aí, deixa o like. Se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe aí, tá? Ative o sininho, em breve a gente vai ter mais conteúdo e eu espero contar com vocês. Se gostou do conteúdo, deixa aqui nos comentários aquilo que você se te inspira, se você se identifica com essa mensagem, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.